Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao programa Saber Além da Vida. Hoje nós vamos discutir o tema dinheiro. Esse tema que tantas vezes é mal compreendido, hoje nós vamos conversar aqui sobre ele, pensando a relação entre o dinheiro e a espiritualidade. Você sabe me dizer porque tem algumas pessoas que nascem extremamente ricas e outras extremamente pobres? Eu entendo que tenha uma conotação aí, algum karma, alguma conotação espiritual do porquê das coisas, entendeu? Então, simplesmente, acho que Deus não é injusto. Olha, a nossa irmã está completamente com a razão quando fala no final da sua pergunta que ela tinha essa sensação de que Deus não pode ser injusto. E, de fato, Deus não é injusto. O Instituto Universal da Justiça Divina é de plena sabedoria e ele sabe muito bem o que faz. O que acontece é que nós habitamos um mundo ainda chamado de mundo de expiações e de provas. Isso significa que o nosso mundo terrestre não é dos mais evoluídos no rol dos mundos habitados, no universo sem fim criado por Deus, nosso Pai. Então, nós podemos dizer que nós, seres humanos, habitantes da Terra, seja aqui no plano físico ou nos planos espirituais, ainda somos, de certo modo, crianças do espírito. Não somos seres muito evoluídos. E justamente por essa questão evolutiva, a gente demora muito a entender que o maior patrimônio que nós possamos adquirir são os patrimônios expressos no tesouro do coração, que é o amor. Um outro tesouro muito importante é a busca de conhecimento, de intelectualidade, de sabedoria, de estudar para procurar conhecer todas as ciências e todas as coisas. Como isso não acontece de uma hora para outra, nós precisamos ter experiências em várias reencarnações. Para nós, do espiritismo cristão, é impossível que um ser humano possa evoluir do nascimento até a sua morte, conquistando tudo isso que temos que conquistar. Por isso que nós raciocinamos com Allan Kardec que é necessário voltarmos a viver na Terra várias vezes, em várias reencarnações, em posições distintas, para experimentar todas tipo de prova, por exemplo, a prova da miséria, em que nós somos testados na paciência e na humildade, a prova da riqueza, em que nós somos testados a não ter orgulho, a vencer a vaidade e a despertar para a caridade, e, de uma forma geral, aqueles que estão em condição mediana também para serem despertados em descobrir o que podem realizar de bom em benefício de toda a sociedade. Então, tanto a prova da riqueza quanto a prova da miséria são provas muito difíceis, porque a prova da miséria pode levar a pessoa à revolta e a prova da riqueza pode levar a pessoa ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo. Então, são testes que nós precisamos passar e são necessários também do ponto de vista da lei de causa e de efeito, de ação e reação. Ou seja, se uma pessoa muito rica no passado não teve responsabilidade com esse dinheiro, desprezou os mais pobres ou até mesmo fez muito mal à sociedade pelos caminhos da corrupção, ela pode, ao desencarnar, reconhecer o seu erro e pedir para voltar ao mundo na prova da miséria e assim expiar o seu mal, reconhecendo por vez a necessidade de humildade e de paciência. Pessoal, eis aí um tema que causa muita dúvida: o dinheiro.
É muito importante nós não colocarmos um juízo de valor estanque sobre o dinheiro. Do contrário, nós podemos criar para as nossas próprias vidas crenças muito limitantes. Você falou com bom humor sobre Deus não ser injusto e você colocou isso de uma forma bem humorada aqui conosco. Agora, isso parece óbvio, mas muitas vezes a pessoa está admitindo injustiças e ela não busca compreender as causas da justiça. Deus, para ser Deus, precisa ser supremo em todas as virtudes. Então, Deus não é apenas justo, Ele é a suprema justiça. Então, sempre que nós analisamos qualquer situação aqui na Terra, nós precisamos compreender que há uma justiça inserida em tudo isso. O dinheiro, gente, no contexto do cristianismo, ele foi em muitos momentos mal admitido. Quando a gente tem o próprio Cristo falando que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, historicamente, isso foi admitido de uma forma tão negativa, como a gente está colocando, criando crenças limitantes. Você traz pra gente por que uma pessoa nasce rica e outra pessoa nasce pobre. É interessante nós pensarmos que a diferença de situação e a diferença entre os espíritos, ela é admitida pelo próprio Cristo. Jesus, em nenhum momento do Evangelho, propõe uma igualdade absoluta para todos nós, principalmente em termos materiais. No capítulo 25 do Evangelho por Mateus, quando Jesus traz a parábola dos talentos, ele claramente mostra para todos nós. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, um recebeu 1 talento. Cada um precisava responder de acordo com aquilo que tinha recebido. Ou seja, o dobro, quem tinha recebido 5 devolveu 10, quem tinha recebido 2 devolveu 4 e aquele que tinha recebido 1 não devolveu e por isso recebeu aquela maldição ali do seu Senhor. Então nós precisamos perceber que a proposta de Jesus para nós aqui na Terra é uma diferença, porque nós precisamos passar por provas e expiações para que os nossos espíritos alcancem purificação. Agora, isso significa que nós que somos cristãos, nós que estamos inseridos no contexto espírita cristão, será que nós somos a favor de miséria ou a favor de pessoas não terem aquilo que é necessário à sua dignidade humana? Com certeza não. Como o Geraldinho colocou, essa é uma prova que ainda existe aqui no nosso planeta, mas isso é fruto da ignorância humana. A miséria aqui na Terra parte da dureza do coração de homens e mulheres que estão encarnados aqui. Certamente, quando o nosso planeta evoluir moralmente, ninguém vai passar por isso. E perceba, e não obstante nós defendermos a desigualdade no aspecto de necessidades do espírito, nós somos absolutamente contrários a pessoas vivendo sem aquilo que é básico para a sua dignidade humana. Então a gente precisa fazer essa diferenciação, que é muito positiva, para entender qual é a proposta do Cristo para todos nós nesse aspecto de dinheiro, nesse aspecto de prosperidade. Certamente o que Jesus tem para todos nós são caminhos de prosperidade. Agora, essa prosperidade, acima de tudo, precisa ser espiritual, porque quando nós coletivamente evoluirmos, quando nós caminharmos, todos nós poderemos deixar para trás a necessidade dessas provas e expiações que são tão difíceis. Quando os nossos corações estiverem sem orgulho, sem vaidade, sem egoísmo, nós não veremos nenhum irmão, nenhuma irmã passando por necessidade nas ruas ou em qualquer outro lugar do mundo, porque a fraternidade vai reinar entre nós, porque ela já será uma realidade dentro dos nossos corações. Existe dinheiro após a morte? Creio que o alimento para a espiritualidade seria realmente a bondade, o companheirismo, a empatia e não essas coisas materiais e bens ambiciosos e mundanos. Olha, meu irmão, a sua proposição a respeito do assunto é até muito interessante, mas nós temos que reflexionar sobre isso. Pelo seguinte, o que você propõe que no mundo espiritual as pessoas vivam apenas pelos sentimentos de bondade e de amor fraterno é ainda um mundo distante da nossa realidade humana. Realmente, em planos elevados, você está correto. Em planos onde vige o pensamento e o amor
daqueles servidores de nosso Senhor Jesus Cristo que vivenciam a mensagem de Jesus, de fato, eles não têm necessidade dessa troca de recursos numa sociedade espiritual. Mas acontece que nós ainda somos, como eu disse antes, um mundo um pouco atrasado em relação a esses planos mais altos. O nosso mundo é um mundo de expiações e de provas. E quando nós desencarnamos, não vamos achar que vamos nos elevar diretamente aos páramos da vida imortal, porque ainda não aprendemos a lidar com isso dentro dos nossos próprios espíritos, dentro dos nossos próprios corações. Ainda nós temos necessidade de organização social de forma tal em que o dinheiro seja necessário para a troca de mercadorias, troca de produtos. Aqui na Terra, o dinheiro que vem fazendo a sua evolução, desde quando os materiais ou as especiarias se tornaram importantes moedas de troca, por exemplo, na antiguidade, o sal era o dinheiro da época, não é? Por isso que daí que vem a palavra salário, porque as pessoas eram pagas em pacotinhos de sal, porque o sal era considerado uma coisa importantíssima. Ao longo do tempo, foram trocando as posições de comércio e os metais passaram a ter valor. O ouro passou a ter valor, um pouco antes do ouro, o bronze, a prata, de forma tal que elas foram se transformando nesse meio de troca. Até que em determinado momento, na Renascença, surgiu a questão do papel moeda, né? que durante muito tempo foi a moeda usada em todos os países. Hoje nós já temos o dinheiro digital, que nós todos transmitimos através do Pix. Temos o cartão de crédito, que é um dinheiro virtual. No mundo espiritual, a obra de Chico Xavier, que se chama Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz, vai revelar uma coisa muito interessante. Na cidade espiritual de Nosso Lar, que se encontra nos planos dos umbrais mais elevados, não é um plano elevadíssimo, é um plano bem intermediário. Depois que nós desencarnamos, lá na cidade de Nosso Lar existe dinheiro. O André Luiz revela a existência de um meio de troca. E lá, esse meio de troca é chamado de bônus hora. Só que como que é valorizado o bônus hora na cidade de Nosso Lar? Cada bônus hora equivale a 1 hora de serviço gratuito à comunidade. Vejam bem. Então, quanto mais a pessoa serve à comunidade, quanto mais ela trabalha em função da cidade espiritual de Nosso Lar, em função da comunidade, mais ela ganha bônus hora. E a Dona Laura vai revelar para André Luiz, que é um espírito que se dedicava na cidade de Nosso Lar ao amparo das crianças e à evangelização das crianças, que as professoras e os espíritos que dedicam-se à infância e à juventude em Nosso Lar recebem o bônus hora em dobro. Vejam bem, é muito diferente do que aqui na Terra. É um sistema muito mais justo, baseado no mérito do serviço de amor ao próximo, enquanto aqui na Terra essa questão ainda está longe de acontecer. Muito interessante isso que o Geraldinho traz, essa perspectiva do bônus hora. Na literatura espírita cristã, nós de fato compreendemos que as nossas ações elas vão viabilizar essa possibilidade de influenciarmos na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. É importante nós lembrarmos que o Cristo nos disse, isso está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a cada um segundo suas obras. Essa fala de Jesus para todos nós é uma sensação de que nós seremos em alguma medida recompensados por aquilo que nós fizermos.
estivermos, como você colocou muito bem, no plano espiritual mais elevado, em que essas necessidades mais materiais, elas já desapareceram, com certeza o amor reina de forma absoluta. Agora, o indivíduo, quando desencarna, e o Geraldinho colocou isso muito bem, ele já está vibrando nesse amor absoluto ou ele vai continuar nas suas necessidades materiais, ele vai continuar numa perspectiva muito próxima da perspectiva em que ele vivia quando estava encarnado aqui na Terra? Essa é a grande pergunta. A unidade monetária aí da espiritualidade certamente é o amor, mas à medida em que nós avançamos espiritualmente, nós vamos experimentando o amor dessa forma mais intensa. É importante nós colocarmos aqui, como o Geraldinho colocou, que há sim trabalhos muito meritórios e que viabilizam estadias, que viabilizam bênçãos maravilhosas para todos nós após a nossa desencarnação aqui na Terra. E eu acho que é interessante também, nesse tema aqui do dinheiro, considerando tudo que nós estamos mencionando e sobre o que nós estamos conversando, o seguinte: essa ideia de um karma na pobreza ou um karma na riqueza, e principalmente quando a gente está falando de pobreza, de falta de recurso, isso precisa ser levado com muito cuidado para, mais uma vez, isso não virar uma crença limitante. Então a pessoa pensa, eu nasci para isso e, portanto, o meu esforço não tem valor. Absolutamente, gente. Todos nós podemos mudar os nossos destinos se nós agirmos de uma forma operante, corajosa, confiando em nós mesmos e confiando em Deus. No mundo espiritual existe trabalho? Eu queria mandar em todo mundo. Eu queria ser uma chefe, né? Gente, o trabalho existe em todo o universo. Veja-se bem que Jesus disse, eu trabalho até hoje e o Pai também. Não é? O Pai trabalha e eu trabalho também. O Pai trabalha até hoje, Deus trabalha até hoje e eu trabalho também. Exatamente. A lei do trabalho é uma lei universal. E nós precisamos saber, então, que tipo de trabalho essa irmã se referiu. Ora, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores e eles responderam no século XIX sobre essa questão. Ele pergunta o seguinte, o que é trabalho? Aí os espíritos superiores responderam para ele, trabalho é toda ocupação útil. Então, partindo desse pressuposto da utilidade do trabalho, nós vamos encontrar, obviamente, trabalho em todo o universo, em todos os planos de vida. Ninguém fica parado, ninguém fica de braços cruzados. É necessário que as pessoas trabalhem, que elas busquem uma ocupação útil, que elas se sintam úteis à sociedade, Exato. Não somente para si próprias, para benefício próprio, mas para benefício da própria família. Por exemplo, um pai e uma mãe que vão trabalhar para o sustento do lar dos seus filhos, está numa ocupação útil, está exercendo a função divina do trabalho aqui na Terra. E isso vai prosseguir, não é? Em todos os setores da vida, tudo que for útil será naturalmente agradável aos olhos de Deus. Gente, quanto mais o espírito evolui, mais ele trabalha. Nós estaríamos absolutamente enganados, e um engano feito por nós mesmos, se nós acreditássemos que numa perspectiva de céu ou de paraíso haveria inércia, que nós estaríamos ali sentados ou deitados, esperando eternamente por alguma coisa ou abanando os anjos, numa perspectiva de inércia. Não, pessoal. Quanto mais o espírito evolui, mais ele pode amar, mais ele pode trabalhar, mais ele pode influenciar no bem. Imagina um espírito que já atingiu uma condição angélica e pode de fato influenciar as massas, pode de fato trabalhar bastante. Vocês acham que esse espírito vai se colocar de braços cruzados e ficar esperando alguma coisa e ficar estacionado? Absolutamente não. O que há é muito trabalho, principalmente quando os espíritos evoluem mais. O que nós precisamos considerar é, no plano espiritual, à medida
em que nós evoluirmos, nós não teremos essas perspectivas da matéria, como o cansaço, a fadiga. Nós poderemos trabalhar muito, trabalhar mais, influenciar muito, amar muito e ajudar todas as pessoas que nós amamos. Como o Geraldinho colocou muito bem, o próprio Cristo dá essa ideia de que Deus está sempre trabalhando e Ele também sempre trabalhando. Então, esqueçamos absolutamente a ideia de um paraíso ou de uma eternidade na inércia e nos coloquemos diante dessa perspectiva tão bela que é o trabalho como uma ação de amar, uma vida ativa no amor e fazendo bem às pessoas que nós amamos, e quando nós evoluirmos mais, a um número incontável de outros espíritos e de outras pessoas. Bem, agora nós vamos ouvir, minha gente, a pergunta que o Guilherme nos fez. Quero compartilhar minha história com vocês. Também uma dúvida que eu carrego dentro de mim. Eu vim de uma família simples, onde tive que trabalhar muito jovem, comecei com 14 anos, né, e fui crescendo nessa informalidade. Então a gente nunca sabia, né, quanto que ia ter fim do mês, e era sempre muito apertado, mas às vezes parecia que aparecia o trabalho certo, no valor certo, quando a gente precisava, né? Parece que Deus, ele sabia das nossas necessidades e no fim tudo dava certo. E aí minha dúvida é por que, né, se Deus ele é tão bom e justo assim, e as pessoas que falam que acreditam em Deus, por que elas se tornam indiferentes com essa exclusão social, e por que existem uns mais pobres, uns mais ricos, né? Porque uns são mais, entre aspas, preferidos, né, de Deus, e outros vivem na miséria. É isso, gente. Obrigado. Olha, Guilherme, a gente já estava até falando sobre isso, né? Na verdade, Deus não tem preferidos, jamais. Não existe preferências. O que acontece é a lei do mérito também. Nós temos uma questão que é o seguinte: todos nós, seres humanos, em evolução, num planeta como o nosso, que é de expiação e de provas, somos espíritos imperfeitos. Nós estamos longe da perfeição. E estamos aqui justamente para adquirir conhecimento, sabedoria e, do outro lado, a asa do amor. Para que, com essas duas asas, do amor e da sabedoria, a gente possa alcançar os voos mais altos do espírito. Estamos longe disso, mas estamos, vamos dizer assim, eu ouvi isso do Chico Xavier, estamos a meio caminho. E Deus nos dá a vida como uma chance de progresso, de autossuperação. Você mesmo é um exemplo de autossuperação ao contar que nasceu numa família muito simples e que a partir dos 14 anos começou a trabalhar para se sustentar. E não obstante, nos momentos de maior dificuldade da família, sempre aparecia aquele emprego ideal que iria cobrir as necessidades dos seus entes queridos, não é assim? Eu também comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade. Meu pai já era uma pessoa, junto com minha mãe, que já tinha recursos, mas ele tinha noção que me criar e minhas irmãs sem responsabilidade não seria bom, e por isso exigiu de nós o trabalho a partir dos 14 anos de idade. De forma que isso vai nos impulsionando também a valorizar o dinheiro, valorizar o nosso tempo, as nossas horas, não é? E a partir daí nós vamos raciocinando que Deus faz tudo no tempo certo dele. Às vezes nós nos incomodamos porque a gente quer as coisas imediatas. Há pouco aí nós estávamos vendo a nossa irmã dizendo o seguinte, que ela queria ser chefe, né? Ela queria mandar nos outros. Ora, vamos pensar o seguinte: será que ela tinha condições de assumir a responsabilidade de um chefe? Não é? Será? Porque às vezes a gente vê uma pessoa que fez uma grande evolução, que começou do nada e atingiu o topo no sentido dos benefícios materiais que o seu próprio trabalho rendeu, mas a gente não enxerga todo o sacrifício, toda a luta, todo o investimento de tempo,
de dificuldades que ela passou, de superações que ela teve que vencer para amealhar recursos de forma digna. Estou falando de pessoas que trabalharam dignamente e que se tornaram ricas aqui no mundo como fruto do seu próprio trabalho. Ninguém vê, por exemplo, os anos e as décadas de esforços que foram levados a efeito até esse objetivo. Então, é uma questão que a gente precisa realmente avaliar. Nós estamos aqui para aprender e as nossas potencialidades, os nossos conhecimentos, pelo fato de que todos temos reencarnações múltiplas, muitas vidas anteriores, as nossas experiências são diferentes e os nossos pendores, as nossas aptidões também são diferentes. Vamos supor, uma pessoa que possa reencarnar, por exemplo, durante várias vidas na área da saúde, trabalhando como enfermeiro, enfermeira, depois como assistente de hospital, depois como aspirante à medicina, depois numa outra vida como médico. A gente não sabe todo o esforço que ela levou até chegar na vida atual, estudar vários anos para ser médico e ser um médico bem-sucedido. Ao passo que algumas outras pessoas têm horror a essa área da saúde e têm um pendor diferente para a engenharia, para o cinema, para qualquer outra atividade, né? Mesmo atividades do lar, que são muito dignas, porque toda ocupação útil é trabalho. Então, temos que avaliar essa questão também. Há diversidade de dons, e esses dons precisam ser avaliados de acordo com a história espiritual de cada ser humano na Terra. Nós não temos condição de fazer essa avaliação, mas Deus sabe. Bom, meu irmão, essa sua pergunta, ela conecta muito com o que nós falamos no início do programa. Mais uma vez, gente, a gente não pode colocar um juízo de valor estanque sobre o dinheiro. Quando você traz na sua questão preferidos de Deus, porque essa pessoa tem possibilidades materiais, isso não faz qualquer sentido. A gente precisa entender que num aspecto de isonomia e de equidade, nós todos somos filhos de Deus. E as provas e expiações que nós atravessamos aqui na Terra, elas têm relação com as nossas necessidades espirituais. Infelizmente, aqui na Terra, muitas vezes as pessoas atrelam o dinheiro, e isso acontece muito, eu falo com todo respeito, nessa perspectiva de teologia da prosperidade, então porque a pessoa tem dinheiro, ela é abençoada por Deus. Isso não é necessariamente assim, gente. Como muitas vezes as pessoas atrelam uma perspectiva de humildade a uma determinada aparência e de arrogância a outra determinada aparência. As coisas espirituais, o aspecto espiritual da vida, ele não necessariamente vai ser refletido numa perspectiva espiritual. Então a gente precisa pensar que o dinheiro ele é neutro e as bênçãos ou as mazelas que do dinheiro advierem vão ter relação com a forma como nós lidamos com eles, com tudo isso e com o avanço espiritual que nós já atingimos. Então, minha gente, com isso a gente encerra temporariamente o programa e esperamos você na semana que vem.